Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Já são 513 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. 61 milhões e 500 mil visualizações. Puxa, muito obrigado. E eu sempre digo, você que está inscrito no meu canal e gosta do conteúdo no meu canal, indica um amigo, né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, falar para ativar o sininho, as notificações, colocar like no que gostaram e debater como vocês bem fazem na página dos comentários, né? Lembra que as nossas entrevistas estão criando bastante polêmica, que é bom polemizar com ideias, com conteúdo, e hoje acabamos de postar e já está indo muito bem, já passou de 50 mil visualizações a entrevista com o Ciro Gomes, né? Tem como base o livro que ele lançou, mas a partir do livro nós transcendemos o livro, discutimos também, eu pergunto uma série de questões para ele sobre a conjuntura brasileira, econômica, política e institucional. Assistam que vocês certamente vão gostar da entrevista com Ciro Gomes, né? Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão os cursos que nós estamos oferecendo. No momento tem dois: História Política das Constituições Brasileiras e História da Ditadura Militar no Brasil, tá? Vamos lá, né? Um frio danado agora nesses dias, né? E a questão que se coloca, eu estava passando todo o noticiário aqui, lendo, acompanhando, vendo coisas absurdas, porque a gente vive mesmo, parece que é teatro do Ionesco, né? É um momento assim terrível que nós estamos passando da história do Brasil. E eu vi um negócio aqui assim inacreditável, faço questão até, eu estou usando como fonte o Globo, mas vocês encontram isso também em outros jornais, outros portais. Com 113 mil mortos, Bolsonaro promoverá evento Brasil vencendo a Covid-19 no Planalto. Presidência não forneceu mais informações sobre o que acontecerá no encontro que está previsto para ocorrer na segunda-feira. Parece piada. Com 113 mil mortos, hoje nós infelizmente passaremos disso, né? Chegaremos no domingo a mais que 115 mil, né? Seguindo essa progressão macabra, infelizmente. Mesmo assim, o Bolsonaro vai promover segunda-feira, acho que para comemorar 115 mil mortes, eu presumo, como um bom psicopata, né? Ele vai promover o evento Brasil vencendo a Covid-19. É um negócio assim inacreditável. E a que ponto o Brasil, o conjunto do Brasil chegou? Porque em outras épocas haveria uma explosão, independente, insisto, da pandemia. Isso daqui é um tapa na nossa cara. O psicopata, o mandrião, está tratando a gente como se nós fôssemos um bando de idiotas. É isso. E ele está fazendo esse evento para esconder questões que nós vamos tocar aqui, que envolve ele como capo, né, de ações, no mínimo, vamos para ser muito educado, antirrepublicanas, que ele e sua caterva fizeram e fazem no Rio de Janeiro e estão fazendo no exercício da presidência da República. Isso daqui é uma vergonha, é para desprezar todos nós, para falar assim, 210 milhões de brasileiros são bananas, não servem para nada. É o que ele está dizendo, implicitamente. Não é possível alguém dizer que o Brasil venceu a Covid-19 e teremos na segunda-feira mais de 115 mil mortos. Mais que o dobro que os Estados Unidos perdeu na guerra do Vietnã durante cerca de 20 anos, desde o início do envolvimento, né, com os chamados conselheiros no final dos anos 50 até a retirada naquela correria de 1975, né, quando o Vietnã do Norte ocupa Saigon, hoje a cidade de Ho Chi Minh, né. Em suma, é um negócio inacreditável. Aquilo impactou a história dos Estados Unidos e do mundo. 115 mil mortos que teremos na segunda-feira não vai impactar ninguém, muito menos ele. Não impacta ele, se vocês já sabem, quem me acompanha, né, que é um mandrião, é um psicopata, né, é um acidente da história, um trágico acidente da história. O duro é nós assistirmos tudo isso, né. Aí na terça-feira, olha que semana linda, vai ter um lançamento diz que agora vai ser um evento que o Paulo Guedes, o Pacheco e seu imenso talento, né? O Paulo Guedes vai lançar um plano do governo, olha o nome, bem nacional, porque eles são ultranacionalistas, hein? Big Bang Day.
É brincadeira. É Big Bang Day. É um governo nacionalista. Eles amam a bandeira norte-americana, é verdade, você tem razão. Para aquelas eles batem continência e têm ódio do Brasil, né? Eles querem transformar o Brasil no grande Porto Rico. Digo sempre, né? O Porto Ricão é o sonho desses entreguistas. Esse daqui não é o exército de Osório, do Marechal Lott, de Cândido Rondon. Esse é o exército Brancaleone a serviço dos interesses dos Estados Unidos. Isso aqui é uma vergonha. Quer dizer, o plano, olha que ponto chegou. O plano chama-se, o suposto plano, que isso daqui, se você destrinchar, é uma piada. Big Bang Day. Na verdade, diz que vai criar a tal de Renda Brasil, não vai continuar pagando o auxílio emergencial de R$600, vai juntar todas as ações do governo, vai dar um nome, né? Como já a Dilma fez com o PAC, que era uma série de programas sem a mínima articulação, e deram um nome como se fosse uma coisa orgânica de programa de aceleração do crescimento, e ele apresenta aqui uma série de propostas que vai implementar, o que é inexequível. Isso daqui não vai dar certo, porque com a violenta queda da arrecadação, com a maior contração econômica da história econômica do Brasil republicano e com o governo se recusando a fazer uma efetiva reforma tributária que levaria, portanto, à tributação do grande capital financeiro, né, do andar de cima, efetivamente, você vai ter uma diminuição de recursos, que já está representado no orçamento do ano que vem por proposta do governo, num corte de 13% da educação e 5% da saúde. Isso num país que tem os problemas, e vocês já sabem, de educação que nem vale a pena a gente retomar, problemas gravíssimos, e no caso da saúde basta ver a pandemia e como o Brasil foi o segundo país no mundo com maior número de óbitos. Mesmo assim, eles estão cortando 5% da saúde, 13% da educação, mas aumentando o gasto do Ministério da Defesa, né? E lembrando que os militares já receberam benesses no campo salarial, na previdência e com gratificações. E agora a benesse de um aumento do orçamento, de um gasto fabuloso da pasta, que não sei com quem nós estamos em guerra, evidentemente, que eu sei que nós precisamos atualizar o material militar, mas numa situação extremamente difícil que nós estamos passando, é inaceitável você ter um gasto da defesa que não para de crescer, da educação não para de cair, assim como o da saúde. Então esse é o governo, é um governo tão nacionalista, que vergonha para o Exército, né? Que o programa que ele vai lançar, o Paulo Guedes e o seu imenso talento, né, o Pacheco do Essa de Queiroz, resolveu dar um nome bem nacional, Big Bang Day. Só para vocês sentirem aonde nós estamos. E quando eu insisto que ele não termina o governo, e venho falando isso desde o ano passado e apresentando dados, porque a questão é muito evidente. Nós passamos de 13 milhões de desempregados, temos mais de 28 milhões fora da força de trabalho, mas que querem trabalhar, além daqueles que já estavam, já tinham abandonado qualquer possibilidade de procurar emprego. No segundo trimestre foi o pior desde 1980 em termos de emprego, né? Terrível, né? O consumo das famílias no segundo trimestre, comparado com 2019, que foi um péssimo ano, registro, hein? Caiu 11,6%, né? O segundo Banco Central estima que o PIB vai cair menos 6,4%, nós já passamos hoje a 114 mil óbitos, e estão acreditando que o Big Bang Day vai resolver os problemas do Brasil, sem tocar nas questões centrais, numa efetiva reforma tributária, melhorar a qualidade do gasto, enfrentar a corrupção, porque essa questão de enfrentar a corrupção ela é fundamental. O procurador Carlos Fernando Lima, que esteve conosco, veja a entrevista que ele nos deu hoje, eu estou aqui com o Congresso em Foco, né? www.congressoemfoco.com.br, ele faz duríssimos ataques ele compara o Bolsonaro a um estelionatário, né? E fala em chavismo, né? E diz o seguinte: segundo ele, o chefe do executivo não traiu o que prometeu, porque o estelionatário não trai aquilo que ele promete, ele engana desde o começo.
E ele está preocupado, ao que nós estamos também. Eu me preocupo muito com o aparelhamento das polícias, do exército, para o pensamento bolsonarista. E hoje as PMs estaduais, os governadores não controlam, e as pesquisas mostram isso. Ou seja, ele está transformando o Bolsonaro no silêncio, caladinho agora, as PMs em instrumento para ele, como se fossem milícias institucionalizadas. Vamos explorar essa questão. Nós tínhamos dito aqui em outros encontros, né, que o foco dele era transformar as PMs das 27 unidades da federação em instrumentos do seu poder político. E ele conseguiu, né, fazendo todo um trabalho de desmoralização das instituições democráticas, né, ele desmoralizou as instituições democráticas sucessivamente, né, estimulou o que havia de pior de comportamento no interior das polícias militares, né, do que havia de pior, porque em vários estados elas são sérias, tinham controle do governador, hoje não tem, não há um estado do Brasil que uma polícia militar esteja sob controle efetivo dos governadores. Isso é uma coisa inaceitável, mas isso é fomentado por ele. Isso pode acabar muito mal. E por quê? Quando ele acabou ficando um pouco calado nos últimos tempos, teve aqueles, né, sempre tem a que eu chamo de polianas, né, ou se quiserem, alunos e alunas do Dr. Pangloss, que falaram assim, não, agora ele mudou. Mudou nada, ele continua fazendo a mesma coisa. Basta ver a live de quinta-feira, continua desmoralizando instituições, as autoridades da área de saúde pública, receitando, e o Conselho Federal de Medicina fica calado. Curioso, e aí eu tenho direito a cobrar. Sabe por que eu tenho direito a cobrar? Porque quando nós enfrentamos aquela discussão sobre a proposta dos médicos cubanos aqui, e toda aquela discussão, né, tinha a questão do revalida, é verdade, tinha a questão do revalida que tinha de ser resolvido, mas muitos que estavam contra era por razão política e ideológica, não era por razão profissional e de saúde pública. Eu estava por outra razão, dizendo que os profissionais não podiam trabalhar aqui e não receber o salário, que ficava mais 80% com o governo cubano, então eles ficavam, na verdade, como se fossem escravos do governo cubano, né? Então a minha discussão passava por aí, por uma questão política, e achava sim que tinha de ter esses profissionais lá nas áreas que ninguém quer ir, nas áreas mais distantes, né? Que inclusive aqueles postos hoje são abandonados. O Conselho Federal de Medicina se posicionou, eu lembro, mas entrou mais a questão política e ideológica. Por que eu posso dizer isso com tranquilidade? Porque agora, qual é a posição dele e dos conselhos regionais sobre a política genocida de Jair Bolsonaro? Eu não ouvi nada, eu ouvi silêncio, e silêncio é concordância, né? Então, o importante, diferente, por exemplo, do procurador aposentado Carlos Fernando Lima, que deixou bem claro e disse para nós, veja a entrevista, ele tinha votado no Bolsonaro e tal, mas está deixando bem claro que ele não tem mais qualquer vinculação e nenhuma esperança desse governo. Deixa muito bem claro. E esse silêncio do Bolsonaro, oportunistas, que muitos falaram, não, ele mudou, ele não alterou questões centrais. Basta ver o que o governo fez em relação ao episódio da menina, do estupro do Espírito Santo, o governo federal. O presidente veio a público falar alguma coisa? Silêncio absoluto. Silêncio absoluto, né? O Paulo Guedes é a favor de taxar os livros. Ele quer livros mais caros, né? Livros mais caros, porque ele odeia livro, não lê. E o presidente é um obtuso. Então, eles odeiam a cultura. Usam a religião como ópio do povo. Usam a religião como ópio do povo. Isso é claro, através de padres, basta ver o papel terrível na CNBB no episódio da menina do Espírito Santo, do caso do estupro, né? E os pastores, isso nem das várias vertentes evangélicas tal. Querem usar politicamente. Isso não significa, vale destacar, que todos os católicos, todos os evangélicos embarcam no navio furado do bolsonarismo. Não é isso, mas ele quer instrumentalizar a estrutura institucional, né, da Igreja Católica, que está aqui há mais de 500 anos, né, e dos evangélicos, que é um fenômeno de massa mais recente. Controle da imprensa via propaganda, tem feito isso de forma explícita, e inclusive dando dinheiro para sites que reproduzem fake news. Tem o seu único papel reproduzir fake news, né? Nós vamos ter de enfrentar
a questão dos cortes. Não é possível o Congresso Nacional apoiar, ficar em silêncio em relação aos cortes da saúde e da educação, né? E aí eu quero ver se o Big Bang Day aqui vai se sustentar, porque isso é um verdadeiro absurdo, né? E tem todo o discurso de extrema-direita que é sistematicamente feito pelo Bolsonaro, agora usando terceiros. Porque a estratégia dele, quando ele viu que havia possibilidade de impeachment, que estavam pegando os atos criminosos da família cometidos no Rio de Janeiro e em Brasília, ele deu um passo atrás. Mas na manchete do UOL, que eu estou citando agora, diz assim: família Bolsonaro tenta influenciar sucessão do Ministério Público do Rio. Escolha de interesse do clã por causa das investigações sobre Flávio e Carlos. É aqui que nós temos falado. Ele tem compromisso de combate à corrupção? Nada disso. Ele é o homem das rachadinhas. Ele e o Steve Bannon, só que o Steve Bannon, amigo lá do Bananinha, seu filho é da rachadona, ele é da rachadinha, o outro de 25 milhões de dólares. Esse aqui pega 1.000, 2.000 e faz todos aqueles depósitos. Nós vimos tudo que nós discutimos nessa semana dos depósitos sucessivos do Flávio Bolsonaro, feito por Queiroz. Nós vimos ontem, comentamos os áudios, são vários, da Márcia, esposa de Queiroz, desesperada. Então a questão toda que fica, não adianta falar em Big Bang Day para querer esconder um governo corrompido. O Laranjal de Minas Gerais, ninguém mais fala do Álvaro Antônio, que continua como ministro do Turismo. E o Laranjal de Minas Gerais, como é que ficou? Não aconteceu nada. Então eu fico listando aqui todas as coisas, não houve qualquer alteração. E o Assef, que é tratado como anjo, inclusive nos áudios. Ouçam, www.veja.com.br. É o anjo, ele, aquele que Atibaia cedeu a casa. E os negócios dele recebeu da JBS 9 milhões de reais. E o Bolsonaro ligou para Augusto Aras para receber o Assef, que é tratar, presumo, de assuntos do JBS. É um negócio escandaloso, e ele foi até lá. É um negócio assim absurdo. E no meio disso tudo, dessas acusações graves de corrupção, das corrupções do Rio de Janeiro, em Brasília, das ações golpistas, dessa ação de extrema-direita destruindo o aparelho de Estado, veja agora, né, como é que está o Ministério do Meio Ambiente, das Relações Exteriores, da Educação, da Ciência e Tecnologia, com a educação nos estados parada. Eles querem manter o Enem no final de janeiro, início de fevereiro. E quem vai ser o mais prejudicado nisso tudo? Os mais pobres, que já há uma relação profunda de desigualdade, vai se agravar ainda mais mantendo o Enem dessa forma. Então você vai passando tudo isso. Vimos a questão do dossiê antifascista do Supremo Tribunal Federal, né, que por 9-1 viu desvio de finalidade. Eu comentei isso no Jornal da Cultura. E quando eu perguntado o que eu achava do que aconteceu, eu falei, eu quero saber, o STF esqueceu de uma coisa básica. Qual é a coisa básica? Quem é que mandou? Quem é que mandou fazer o dossiê? O dossiê não é feito por si só, o dossiê começa a se montar magicamente. Não, quem é que solicitou o dossiê? Se não é o ministro da Justiça, o terrivelmente evangélico, que posa de bonzinho, mas está aliado a um governo genocida, né? Ou o Bolsonaro é o quê? Um homem que comemora 115 mil óbitos, como vai comemorar na segunda-feira. Ele é o quê? Em nome de Jesus, como eles falam, né? São vendilhões do templo, sepulcro caiados, essa turma, né? Não é para falar de Jesus, tem que lavar a boca, né? Envolvido com atos criminosos, né? Quem foi que no Ministério da Justiça, se não é o Ministério da Justiça que autorizou, quem foi? Foi o Jair Bolsonaro, só pode ser, né? Que verbalmente ele não vai assinar o negócio e fez tudo isso. Em suma, nós estamos tendo uma paralisia, e nós já estamos indo para o final do mês de agosto, das forças políticas, há uma paralisia. A situação econômica é cada dia mais grave, né? Não tem, é evidente. O auxílio emergencial vai ser cortado daquele valor de R$600. E lembrando algo importante, volto a destacar esses dados, sabe por quê? Eu falei também isso no JC. Eles apresentam um monte de dados, quase todos falsos. Então vamos ver. Foi gasto em 5 meses 250 bilhões de reais no auxílio emergencial, 254 bilhões de reais. A Bolsa Família, por mês, é 2 bilhões e 500 milhões. Portanto, foi gasto 100 vezes mais em 5 meses, o que daria cerca de 9 anos de Bolsa Família. Quer dizer, em 5 meses, gastou-se que deve ser gasto em 9 anos de Bolsa Família. Mas o gozado que a Previdência tinha de ser feita imediatamente, senão
ia quebrar o Brasil. Só que o gasto do auxílio emergencial é superior à economia da Previdência em 10 anos. Como é que fica? E lembra da capitalização? Sem capitalização ia quebrar? Não foi aprovada a capitalização, que era uma tragédia, vide o caso do Chile, né? E não quebrou. Então eles mentem. E esse Big Bang, bem nacionalista, Day, vai ser mais uma grande farsa. Uma grande farsa. E aí, qual é a questão política da farsa econômica, institucional e dessa visão autoritária, antidemocrática, antirrepublicana do Bolsonaro? Vamos fechar com essa questão. Aí tem uma questão bem interessante, né, para a gente arredondar isso. Eu vou chamar agora de efeito Marcela. O efeito Marcela, né? Lembra, eu estava até aqui com tem aqui uma bela edição dessa obra completa, né? Em vários volumes, e toda a obra do Machado de Assis, né? Então, eu estava lendo aqui, dando risada, evidentemente, das grandes passagens dedicadas a Marcela, e ontem até é o capítulo 17, né? Diz assim, o grande Machado: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Né? Ontem eu comentei isso. É o efeito Marcela, que é o auxílio emergencial. Acabou. Vai ser o próximo de 300, depois mais 300, depois terminou. A grande questão que se coloca é que os analistas já pegaram o momento agora de julho, agosto, e já saltaram 2 anos para 2022 e já dissertaram até que o Bolsonaro era o mais forte candidato à reeleição e estaria certamente no segundo turno. Olha, isso sem ter uma eleição, sem ter nada. Só em 2, 3 meses, e porque foi feita uma pesquisa, mas pesquisa não substitui a urna. E que uma região que a princípio seria chamada, entre aspas, domínio do PT, o Nordeste, o que não é rigorosamente verdadeiro, vale destacar, mas seria agora uma região bolsonarista, porque foi feita a pesquisa. Não, primeiro não teve eleição, teremos em novembro, que seria em outubro, vai ser novembro. Aí nós vamos ver, eleições municipais, que é um outro quadro, uma outra situação. Mas nós não teremos, e eu estou insistindo nisso, porque os dados econômicos demonstram, né, condições que esse governo possa fazer o Big Bang Day. Não tem, a crise é gravíssima, né? As contas públicas estão detonadas. Se não tiver um rearranjo rápido em relação aos recursos que o governo vai receber, a sua receita tributária, e ele não vai fazer isso, nós teremos problemas muito graves de funcionamento de atividades que são restritas, ou atividades a fim do serviço público. Aguardem, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro para que atividades básicas do serviço público continuem funcionando. É isso. Porque basta você olhar o orçamento, os gastos, o que entra e o que sai. Então esse Big Bang Day é para enganar a trouxa, feita pelo imenso talento, pelo Pacheco, que é um falastrão, que eu falo isso desde o ano passado. E por um presidente que vai comemorar segunda-feira, 115 mil óbitos. E lembre-se o que nós falamos tantas vezes, o Brasil é um estado pária na comunidade internacional. Nós estamos, tanto que a Angela Merkel, chanceler alemã, disse que também não vai assinar o acordo com o EI. Vocês sabem que precisaria do Parlamento Europeu e dos 27 parlamentos nacionais. E eu já cantei a bola há tanto tempo que não teria esse acordo, porque o Brasil é um país isolado. As denúncias que envolvem o meio ambiente, as ações fascistas do Bolsonaro, né? Tudo isso, a forma como está convivendo e apoiando o genocídio da população brasileira, 115 mil óbitos que ele vai comemorar na segunda-feira, tudo isso, se no Brasil, com essa população anestesiada, não tem resposta, na comunidade internacional tem. Então, país isolado. Agora, nós vamos ter um enorme custo para enfrentar tudo isso. Agora, só há um caminho, claro que eu sempre digo, que é o caminho dado pela Constituição, que é o caminho do impeachment, do crime de responsabilidade. Não faltam, em termos jurídicos, razões para crime de responsabilidade. Isso todo mundo fala, nós já comentamos aqui tantas vezes. É necessário a questão política, porque o impeachment, no fim, é um julgamento político de crime de responsabilidade, porque no crime de responsabilidade, de acordo com a Constituição, quem julga é o Senado. Na infração penal comum, aí não.
autorizado também pela Câmara, tal qual dispõe a Constituição, mas quem julga é o Supremo Tribunal Federal. A questão que se coloca é que nós vamos ter registre. Esse Big Bang Day é piada. Isso daí é uma piada. Isso daí parece a Regina Duarte na posse dela, secretária nacional de Cultura, quando ela está fazendo aquele negócio. Ah, caipirinha de maracujá! Lembra? É um dos momentos mais grotescos dele. Nós vamos depois ter as cenas de idiotia do ano, né? E aí quando ela fala o pum do palhaço e o rapaz que está fazendo a linguagem de sinais olha até pro discurso, aquela cena é fantástica, para ver realmente, olhou o texto, o que ela tinha escrito. Esse Big Bang vai ser isso, daí. Isso aí não tem nada, é o pum do palhaço, isso daí é uma palhaça, mas daí nada. Isso daí é piada, né? É piada. Então a grande questão é que nós teremos crise econômica aprofundada, aguardem, quebradeira maior de empresas, maior desemprego, não vai ter dinheiro, não acreditem, o efeito Marcela vai passar rapidamente, vocês vão ver o efeito Marcela em dezembro. Fazer uma pesquisa em dezembro, depois das eleições de novembro, do qual os candidatos do Bolsonaro, nos principais colégios eleitorais, todos serão derrotados. Pode registrar. E eu vou discutir segunda-feira as pesquisas eleitorais nas principais capitais com o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisa. Mas aí nós vamos poder analisar caso por caso. Mas eu tenho certeza, e a tendência é essa, que nos principais colégios eleitorais os candidatos do Bolsonaro serão derrotados. E o efeito Marcela vai se esvair. Chegou no Natal, desapareceu. Porque não tem plano, esse Big Bang Day é uma farsa, né? Não há quanto mais um projeto, se não tem nem planos, como é que pode ter uma conexão, uma visão de totalidade entre eles para ter um projeto? Claro que não tem, o governo não tem projeto nenhum. Então o que nós estamos fazendo com esse silêncio irresponsável das elites políticas, empresariais, sindicais, intelectuais, esse silêncio que eu cobro aqui que eles falem, isso vai ter um custo enorme para o Brasil, um custo econômico, né, um custo diplomático, né, um custo para a população pobre, que é a que mais vai ser atingida, e um custo democrático, porque ele é fascista, né? Mas é o fascismo do século XXI, que não é o fascismo histórico mussoliniano, a destruição do aparelho do Estado. Não há um dia que eu não leio uma notícia que eles não estão destruindo uma secretaria, alguma assessoria importante de algum ministério. Todos os dias isso se repete. É um trabalho contínuo, porque eles estão em silêncio, né? Antes eles faziam barulho da destruição, agora não. De forma criminosa, antirrepublicana, eles estão, e antidemocrática e anticonstitucional, porque eles têm ódio da Carta de 88, eles estão destruindo o aparelho de Estado. Então nós não caminhamos, e não é querer o caos, mas é evidente que o caos está lá na frente. É uma situação como essa paralisia, essa ideia de que vai ter agora um plano, que vai ser o Big Bang Day, que o governo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não acredito. O efeito Marcela passa. Para o Brás Cubas, foram 15 meses e 11 contos de réis. Para o Brasil, vão ser alguns meses e muitos, muitos bilhões de reais. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, está inscrito, gosta do conteúdo, indica um amigo ou amiga, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, tá? Assista a belíssima entrevista que já está estourando aí do Ciro Gomes, né, que nós postamos hoje, tenho certeza, no sentido de ter ideias, para a gente debater o Brasil, né? E na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão os 2 cursos que nós estamos oferecendo, História Política das Constituições Brasileiras e História da Ditadura Militar no Brasil. Nos encontramos amanhã. Até!